Rei contra rei. Uma luta que já aconteceu no Ragnarok, porém temos vários outros reis em Record of Ragnarok, especialmente um com bastante destaque que lutou há pouco tempo, o rei mais forte da nação mais forte, o rebelde Leônidas, que, como foi decidido na votação por vocês, enfrentará o rei do submundo Hades no quarto vídeo do Quem Venceria. Hades, inclusive, é o primeiro personagem de Shumatsu a ter 2 vídeos no Quem Venceria. O primeiro foi contra o Tesla e agora o segundo contra o Leônidas. Esse confronto foi o último decidido na votação lá no server do Discord do canal. Quer decidir os próximos confrontos do Quem Venceria? Então entra lá e espera a próxima votação que já já vai sair. Antes de irmos para a análise, deixa eu lembrar você de dar like, se inscrever no canal. Além disso, Twitter e TikTok do canal aí na descrição. Aliás, está aparecendo aí na tela todas as estatísticas que vamos analisar nesse confronto. Se tiver alguma dúvida, acompanhe o vídeo que eu vou explicando pouco a pouco, ou veja o primeiro vídeo do quadro, que é justamente Hades vs Tesla, que lá eu explico bem detalhadamente também. Avisos feitos, vamos direto pro vídeo. Força! Força é uma estatística bem interessante para esses dois personagens. O Hades tem uma imensa força física, sendo equiparado aos Zeus em uma disputa de queda de braços, além de criar armas mortais com a poeira dos seus golpes. Porém, se o Hades é um personagem destacado em força física, o Leônidas também é, e definitivamente ele não fica para trás. Com o seu Phalanx Nemesis, o Zeus fica extremamente surpreso com a força do Leônidas, que com um simples ataque também foi capaz de superar a pegada do Apollo na arma dele e lançá-lo em plenos ares. Além disso, com a sua força pura, o Leônidas foi capaz de destruir boa parte da arena. É claro, especificamente isso é um pouco de efeito de potência de ataque e de capacidade destrutiva também, que a gente vai abordar daqui a pouco. Mas o Leônidas é um personagem denotado na narrativa como extremamente proeminente em força física. Sim, é claro, o Hades também é, a gente tá falando de 2 monstros nesse aspecto, mas eu vou dar o ponto de força pro Leônidas pelo critério de narrativa como um desempate. Potência de ataque. Agora aqui o duelo é bem mais claro, basicamente vamos discutir quem deles tem um golpe mais forte. De um lado, o Leônidas tem 2 golpes com bastante destaque, o seu Phalanx Nemesis, que foi capaz de rasgar o rosto do Apollo e dar muito dano nele, e também o seu Phalanx Lambda, que acabou perdendo o conflito final contra o Apollo, mas ainda assim é mais poderoso que o Nemesis, pelo Leônidas estar colocando toda a força dele no golpe, e por ele estar portando o escudo mais poderoso, no caso o Aliteia Esparta. Do outro lado, temos Hades com vários golpes bem poderosos, porém o seu maior destaque é o Ichor Eos, a estocada suprema do Hades, dita como capaz de destruir facilmente um tesouro sagrado, ou seja, uma arma divina. E é justamente com esse ponto que eu defino o vencedor desse stat. O Phalanx Lambda de Leônidas não conseguiu superar o Argyrotoxos do Apollo, um golpe com uma arma divina em volta do punho do deus, no caso os fios de Ártemis. Sim, os fios se romperam com um golpe, mas o Apollo conseguiu acertar um soco em cheio no Leônidas e matá-lo no processo. Do outro lado da batalha, o Hades foi dito como capaz de perfurar facilmente uma arma divina focalizada na defesa, as espaldeiras divinas do Kim, além de ser dito como capaz de matar com um simples toque. Não só isso, os golpes do Hades no geral são muito mais poderosos, não só o Ichor Eos, como também os seus golpes nomeados sem adesmos e até mesmo seus golpes comuns, todos eles eram muito fortes. Persephone Titã de Hades foi capaz de ultrapassar a poderosa defesa de Qin Shi Huang e seus golpes comuns já foram ditos por Hermes como capazes de matar Qin direto se conectassem e acertasse ele com tudo. Com isso fica bem claro que não só o Hades tem os golpes comuns, ou os golpes bases, mais fortes que os de Leônidas, como ele também tem o golpe mais forte nessa disputa aqui, que no caso é o Ichor Eos. Por isso o ponto de potência de ataque vai para o Hades. Capacidade destrutiva. Outro ponto que os dois se destacam muito é a capacidade destrutiva. Aqui vai se resumir no Phalanx Nemesis do Leônidas, com uma área de efeito bem grande, destruindo uma boa parte da arena, e a do Hades com seu Persephone Kalishoron, que também fez a mesma coisa, criando ataques mortais mesmo ao errar o golpe, como aconteceu quando ele rasgou o Kim com a poeira do golpe dele. Os dois destruíram muito da arena, e não só isso, os dois têm uma boa área de efeito de destruição com os seus golpes. Porém, é Hades quem tem a capacidade destrutiva mais relevante aqui. Enquanto o Phalanx Nemesis de Leônidas foi desviado com o Apollo se aproximando do seu centro de massa, no caso do Hades, o seu golpe pega quase metade da arena, o que é menos que o golpe do Leônidas, mas teve mais destruição naquele ponto e ainda foi capaz de acertar o Kim, mesmo com ele desviando do golpe. Por isso, o ponto de capacidade destrutiva vai para o Hades. Velocidade e velocidade de ataque. Ok,
Aqui eu vou deixar claro um aspecto muito importante de quando analisamos velocidade de ataque, pois isso vai ser bem importante, assim como foi no último que quem venceria entre Poseidon e Apollo. Velocidade de ataque é uma estatística bem maleável e dependendo do seu critério de análise ela pode ir para um lado ou para o outro. Tem personagens que têm golpes bastante baseados em spam, que acabam sendo muito rápidos, ou seja, eles lançam vários golpes em alta velocidade, enquanto outros personagens têm técnicas focadas em um golpe único, em um ataque único, com esse golpe em si sendo extremamente rápido, porém sendo apenas um. E como falei, dependendo do critério que você analisa, o ponto de velocidade de ataque pode ir tanto para um quanto para outro. E aqui fica bem evidente isso. Em questão de spam, ou seja, da quantidade de golpes que o personagem lança, o Leônidas tem mais feitos, principalmente com seu Phalanx Athanatos, que superam a quantidade de estocadas não nomeadas que o Hades desferia no round 7. Porém, se a gente considerar quem tem o golpe mais rápido, aí provavelmente vai ser o Hades, que com o seu Ikoreos cruzou a arena de uma ponta a outra e ainda foi capaz de acertar o Kim antes mesmo que ele conseguisse terminar de falar o nome da sua forma de armadura, no caso a mão celestial da defesa, o que pode ser aplicado como um blitz parcial nele. Sempre que esse tipo de situação acontece, um personagem ter mais quantidade de golpes, mas o outro ter um golpe mais rápido, eu deixo bem claro os meus critérios, assim como eu deixei nos outros vídeos. Eu repito aqui, o meu critério principal para velocidade de ataque é aquele que tem o golpe mais rápido, ou seja, sim, o ponto de velocidade de ataque vai para o Hades. Velocidade de reação. A situação do Leônidas não tá tão legal, mas não tem nada tão ruim que não possa piorar, porque velocidade de reação é um dos pontos mais fortes do Hades. O Leônidas especificamente não tem nenhum feito de reação interessante, porque infelizmente a deflexão da flecha de luz do Apollo que ele fez lá no capítulo 83 não é um feito de reação, já que ele não reagiu à flecha, foi no puro instinto, enquanto o Hades tem sim um ótimo feito, que é conseguir mudar o fluxo do seu golpe no mesmo instante que a bolha de ar do Kim atinge a estrela do seu corpo. Sim, isso é um enorme feito de reação. A forma da besta do Kim é uma técnica capaz de abalar o fluxo de Ki do seu oponente no instante em que a bolha acertar a sua estrela, também chamada de pontos de Ki. De acordo com o Hermes e o Sasaki, no momento em que uma estrela é perturbada, o ponto de Ki também é perturbado. O golpe perde a sua intenção de matar e o golpe é completamente anulado. Porém, o Hades se cobriu de sangue, como a gente viu no round 7, e então conseguiu reagir quando a bolha o acertava, assim mudando seu fluxo de Ki. E ele fez isso quase que instantaneamente, visto que é necessário uma grande velocidade para se trocar esse fluxo no momento em que a bolha atinge ele, e ainda conseguiu atacar o Ki no processo. Por isso, talvez sendo o stat com maior distância entre esses dois, o ponto de velocidade de reação vai pro Hades. Velocidade de esquiva. Aí de fato, se a vida não tá fácil pro Leônidas, também não vai tá pro Hades não. Pra ser bem sincero, esse confronto não vai ter nada de esquiva. Esses dois são monstros no quesito de tancar golpes. Por isso a velocidade de esquiva deles é quase nula. Nenhum deles tem feito de esquiva realmente relevantes e por isso eu não vou dar o ponto para nenhum deles. Eu vou dar empate. Velocidade de movimento. A velocidade de movimento desses dois é bem interessante para falar a real. Apesar da gente não ter uma definição exata do quão rápido o Leônidas estava na sua disparada com o Phalanx Lambda na colisão final do round 9, ainda assim ele claramente estava bem rápido. Porém, o Hades demonstrou ainda assim mais velocidade com a sua Ikoreos. Novamente o Ikoreos entrando em ação para ferrar a vida do Leônidas. Sim, assim como o Phalanx Lambda, a gente não tem um definidor exato para saber o quão rápido era o Ikoreos do Hades, mas ele cruzou basicamente a mesma distância que o Leônidas cruzou, só que em menos páginas, o que é um fator aqui. Além disso, o Hades aparecia na frente do Kim em instantes, com apenas uma única disparada. Então quando a questão é cortar a distância entre ele e o seu oponente, o Hades tem sim bons feitos, e por isso o ponto de velocidade de movimento também vai para o Hades. Durabilidade. E como falei antes, ambos Hades e Leônidas são monstros no quesito de tancar golpes. E óbvio que muito dessa luta vai ser decidida nesse stat aqui. Só para relembrar, durabilidade nos meus critérios é você tomar um golpe e não sofrer danos, ou sofrer o menor dano possível, enquanto resistência, que vai ser o próximo ponto abordado, é o quanto de danos que você sofre, mas é capaz de continuar lutando.
Se for fazer uma analogia, durabilidade seria aquela armadura de jogos de RPG ou FPS, enquanto a resistência seria a vida do personagem em si. E por falar em armadura, Leônidas tem uma grande durabilidade. Resistiu a vários socos do Apolo, incluindo o coberto de seus filhos de Ártemis, e ainda estava defendendo os filhos de luz do Apolo com o seu escudo. Claro, normalmente aqui a gente analisa a durabilidade do personagem em si e não das armas, mas o Leônidas com seu escudo acaba tendo uma ótima durabilidade no seu arsenal também. O mesmo não pode ser dito do Hades, o que acaba sofrendo bastante dano de basicamente todos os golpes que ele recebe no round 7. Claro, a maioria desses golpes eram golpes do próprio Hades refletidos contra ele ou golpes bem poderosos do King, mas ainda assim o fato de ele sofrer danos alarmantes de basicamente todos os golpes que ele toma é bem preocupante no caso do Hades, então o ponto de durabilidade vai pro Leônidas. Resistência. E resistência, que no caso é o quanto de dano o cara sofre mas resiste e continua lutando, é talvez o stat mais disputado desse confronto todo. Leônidas é um monstro nesse aspecto, continuando a lutar mesmo após o soco de luz do Apolo e diversos flashes de luz que acertaram o seu corpo todo. Porém, Hades também é um monstro quando o assunto é resistência, lutando mesmo com diversos ferimentos graves no corpo, buraco no peito, braço rasgado, buraco na barriga, peito aberto jorrando sangue e até mesmo com a sua energia vital sendo drenada pela Desmos, ele continuou lutando. Apesar de ser um confronto extremamente acirrado, os feitos de Leônidas de resistir a dezenas, se não centenas de flechas de luz é incrível. O Hades também tomou muitos danos e continuou lutando por mais tempo, dado o tempo da luta do round 7 de 12 minutos e o do round 9 de 9 minutos. Por isso, por muito pouco, por critério quase de desempate, o ponto de resistência vai pro Hades. Estamina. Infelizmente o Leônidas acaba não tendo muito destaque nesse stat, o que é triste porque eu duvido que ele tenha uma estamina baixa, porém a gente não tem muitos feitos dele nessa área. Por exemplo, não sabemos quanto tempo durou a batalha de Termópilas que ele lutou no mangá, e a própria luta dele contra o Apolo foi bem rápida. Talvez o melhor feito dele aqui é ter aguentado a pressão insana do footwork do Apolo no começo da luta dele, mas isso não se compara com o Hades, que lutou por muito mais tempo com o King e ainda lutou por dias, se não meses, contra o Beelzebub no flashback do Bel. A gente sabe que a luta dele com o Bel durou bastante tempo justamente pelo cenário da batalha ter mudado desde o começo até o final da luta. Claro, a gente não sabe quanto tempo se passou exatamente, se foi dias, meses ou até anos, vai saber, mas definitivamente é mais do que tudo que o Leônidas mostrou, então o ponto de estamina vai pro Hades. Tolerância à dor. Esse aqui é um que eu tive que me debruçar bastante para analisar o vencedor. Tolerância à dor se definiria na capacidade do cara de aguentar a dor dos seus ferimentos e continuar lutando. Pode parecer a mesma coisa que resistência, mas não é a mesma coisa. Tolerância à dor está muito voltada à capacidade do cara de não sofrer cansaço ou represália dos seus ferimentos. É claro, às vezes essas estatísticas se conectam, principalmente aqui no critério de resistência, durabilidade, tolerância à dor e estamina. Por exemplo, com o fato do Hades tomar todos os danos que eu listei lá no ponto de resistência e ainda assim aparentar pouco cansaço ou dor, mas o Hades ainda assim aparenta esse cansaço. Ele sente a dor dos golpes, ele sente o cansaço algumas vezes durante a luta. O Leônidas, porém, é dito pela Brunilde como a representação de não desistir. O cara basicamente ignora a dor. Ele foi furado e feito de peneira pelas flechas e tava lá de pé, não de boa, porque o cara tava sendo alvejado, né? Mas tava realmente aguentando a dor de ser queimado e perfurado diversas vezes. Inclusive, apesar de quase desmaiar 2 vezes na luta, ele demonstrou bem pouco cansaço, e por isso o ponto de tolerância à dor vai pro Leônidas. QI de batalha. Um é o rei do submundo, versado no combate corpo a corpo e um guerreiro experiente que lutou em centenas de batalhas, e o outro é o general de guerra espartano que salvou a Grécia. Aqui não tem ninguém burro quando o assunto é inteligência de batalha. Leônidas demonstrou uma enorme inteligência de batalha quando foi capaz de reconhecer a situação perigosa que Espartas e Hellas estavam na Guerra Média, ao saber que eles tinham que atacar imediatamente antes de eles serem invadidos pelo exército persa na península, senão não haveria um contra-ataque que pudesse parar o exército inimigo. Além disso, ele reconheceu os fios de Ártemis e as suas características defensivas imediatamente após o Apolo usá-las, e também conseguiu se aproveitar do fato de estar preso pelos fios do Deus do Sol para dar uma cabeçada no Apolo e achar uma brecha para golpeá-lo. No caso do Hades, ele também é muito esperto nesse aspecto. Ele foi capaz de reconhecer imediatamente como funciona a deflexão de Qin Shi Huang, além de entender como funciona a sua forma da besta, que é um método do Qin para quebrar o fluxo de Qi do seu oponente. Ele não só reconheceu e entendeu como funcionam essas habilidades, como ele também achou um jeito de counterá-las, um jeito de superá-las, na base da inteligência dele, sobrecarregando o Qin ou se cobrindo de sangue.
Além disso, ele demonstrou conhecimento de fluxo de Ki ao conseguir modificá-lo para superar as bolhas do Imperador e também soube jogar exatamente qual era o plano do Buda lá no round 6, quando o Iluminado estava almejando matar o Rajun com um único golpe. Por isso, apesar de ser outro ponto super parelho, esse aí, inteligência de batalha, também vai pro Hades. Inteligência. Apesar desses dois à primeira vista serem dois tanques que tomam dano e batem, o que daria a ideia de eles serem burros e só saberem bater, como bem mostrado no último ponto, eles são sim bastante espertos, e não é só em batalha não, eles também são bem espertos em conhecimentos gerais. Claro, em Shumatsu, muito da inteligência comum não é utilizada, já que é um mangá de luta, né? Mas ainda assim os personagens demonstram um pouco disso de vez em quando. O Leônidas tem como hobby ler na sua rede, o que significa que ele não só sabe ler, como ele também já leu muito. Ou seja, ele é bem acostumado com ler e tem bastante conhecimento com isso, provavelmente. E o Hades também sabe ler e sabe jogar xadrez com a sua Cacatua e com o Bell, o que prova sua grande inteligência, porque vencer a Cacatua deve ser um tremendo de um desafio. Apesar disso, inteligência não é só ler, mas também como você interpreta relações sociais, além de filosofia e conhecimentos sociológicos. E o Hades também demonstrou coisa aí ao reconhecer o estado filosófico do rei de Qin Shi Huang que ele demonstrou na sua luta, enquanto o Leônidas, por exemplo, teve uma leitura errada da verdadeira persona do Apolo. Por isso, o ponto de inteligência também vai para o Hades. Hacks, habilidades. Apesar de serem dois personagens muito focados em potência de ataque e golpes poderosos, Hades e Leônidas têm especialmente duas habilidades importantes a serem consideradas aqui no combate. Do lado do Hades, ele carrega consigo as habilidades de Maestria no Bidente, Resistência à Manipulação de Medo, Manipulação Limitada de Ar, Fusionismo, que é a capacidade de juntar objetos, como quando ele junta o seu Bidente com o tridente do Poseidon, e principalmente Manipulação de Sangue e Amplificação de Estatísticas com a sua Desmos, onde ele coloca sua energia vital e acaba criando uma arma extremamente poderosa. Mas claro, seu trunfo, que é a Desmos, já foi abordado nos outros pontos, enquanto no caso do Leônidas temos algo bem interessante a se falar. Para as habilidades do Leônidas temos criação limitada de armas, manipulação limitada de fogo graças ao seu Phalanx Lambda e principalmente reação instintiva, que é uma habilidade bem interessante. Ação instintiva, ou reação instintiva, no caso do Leônidas, é a capacidade do personagem de agir sem a necessidade de um pensamento consciente, ou seja, sem a necessidade dele pensar em fazer aquilo. Isso se aplica ao caso dele ter reagido instantaneamente à flecha de luz do Apolo, que é cravar na sua cabeça, mesmo sem ele ser capaz de ver a flecha. Aquilo foi por puro instinto do Leônidas, graças à sua grande experiência de batalha em vida. Apesar das habilidades do Hades serem em maior número, a principal habilidade que é a Desmos já foi abordada em outros stats, e essa habilidade é uma amplificação de estatísticas, não uma habilidade única, uma vantagem que pode mudar a batalha, o tal do Hacks, diferente do Leônidas que tem essa habilidade, esse Hacks, que é a reação instintiva dele, uma habilidade deveras interessante que pode mudar o rumo dessa batalha. Por isso o ponto de habilidade vai para o Leônidas. Matchup. E finalmente chegamos no ponto derradeiro, o matchup. Aqui é onde todas as estatísticas, todos os argumentos, todos os pontos se colidem nessa batalha para definirmos o vencedor. O Hades está com bastante pontos de vantagem, mas só lembrando que isso não significa uma vitória. Tudo depende se esses pontos vão ou não levá-lo à vitória aqui no matchup. E pra falar a real, Hades vs Leônidas é um confronto que tem um matchup bem parecido com outros confrontos de Shumatsu que, apesar de não ter abordado aqui no quadro ainda, por pura coincidência, existem aos montes, que é o clássico personagem que bate forte contra o outro personagem que bate forte. Aqui temos Leônidas, que com certeza vai achar várias aberturas para acertar o Hades, graças ao fato do Hades não ter feitos de esquiva, e vai dar bastante dano nele. E do outro lado temos o Hades, que com certeza vai achar várias aberturas para acertar o Leônidas, graças ao fato do Leônidas não ter feitos de esquivas, e vai dar bastante dano nele também. Basicamente esse confronto é um confronto de que tem mais resistência e dano, e ambos esses pontos, resistência e potência de ataque, são pontos que o Hades tem plena vantagem. Porém, não pense que acabou aqui, o Leônidas ainda tem a sua reação instintiva, que eu acho que poderia trazer certa dificuldade para o Rei do Submundo. Caso a luta decorresse com diversas trocas de golpes poderosos, Perséfone de um lado, Phalanx do outro, uma hora um golpe devastador poderia se aproximar do Leônidas, que instintivamente reagiria e defenderia o golpe com o seu escudo. Porém, apesar das tocadas do Hades não serem flechas, ou seja, elas não seriam rebatidas contra ele, mesmo se elas fossem, se elas pudessem ser rebatidas,
ter seus golpes rebatidos contra ele é algo que o Hades está bastante acostumado e pode sim lidar com isso, como a gente viu no round 7, pelos próprios golpes que ele resistiu refletidos contra ele. Leônidas ainda tem, por exemplo, seu Phalanx Athanatos, que é aquele spam de golpes, para tentar acertar o Hades, mas o Rei do Submundo pode responder com outro golpe, como por exemplo um Persephone Roa, ou simplesmente acabar resistindo ao golpe mesmo. Por outro lado, graças à grande durabilidade do Leônidas, os golpes do Hades, que também são ditos como capazes de matar com um mero toque, poderia ser pouco efetivo contra o rei espartano, já que as próprias flechas do Apolo foram ditas como capazes de matar um humano comum e mesmo assim o Leônidas não morreu. Mas sinceramente eu acho que esse confronto iria se decidir como alguns confrontos de Shumatsu acabam se decidindo, tanto confrontos hipotéticos quanto os confrontos do mangá mesmo, que é em uma colisão do golpe mais forte de ambos os personagens. Ou seja, de um lado temos Leônidas com o seu Phalanx Lambda e do outro temos Hades com o seu Icoreus. Já abordamos tudo o que pode ser abordado aqui, os spams, a reação instintiva, os golpes do Hades, até o fato deles terem pouca esquiva e isso resultar em um confronto de porradaria e resistência sem parar, porém é aqui que esse confronto se define, Phalanx Lambda versus Icoreus. E quem vence? Bom, o Phalanx Lambda tem uma ótima potência de ataque, ele escala para cima do Phalanx Nemesis do Leônidas que destruiu o Apolo, e além disso nesse golpe o Leônidas está portando o escudo mais poderoso da humanidade, ou seja, tem claramente uma grande resistência e poder defensivo. Porém, infelizmente para o Leônidas, o escudo dele, o Aletheia Esparta, não pode ser escalado para a defesa do Kim, já que ela não é um escudo, ela é uma ombreira, e a forma da armadura do Kim nunca foi dito como um escudo literal, ou seja, não tem uma escala direta de defesa do Leônidas com a do Kim, mesmo com a Aletheia Esparta sendo o escudo mais poderoso da humanidade. Se essa escala existisse, hipoteticamente a gente poderia dizer que o Leônidas conseguiria defender uma Icoreus do Hades, mas não é o caso, essa escala não existe. Já no caso do Hades, o Icoreus foi capaz de perfurar a defesa do Kim, que assim como a do Leônidas teve destaque quanto à sua natureza defensiva. E não só ele perfurou ela, como ele perfurou ela facilmente, ou seja, o Hades tem toda a vantagem aqui. E só para finalizar, o Icoreus foi dito como capaz de perfurar facilmente armas divinas, e por mais que o Aletheia Esparta do Leônidas seja uma arma divina de alto calibre, com uma grande capacidade defensiva, a potência de ataque do Hades é muito alta, e conseguiria sim ultrapassar o Phalanx Lambda do Leônidas graças a todos os feitos falados anteriormente. E claro, se o Leônidas perde esse confronto de golpes, o seu escudo é quebrado pelo Icoreus do Hades, e assim como aconteceu com Apolo, ele seria partido ao meio com a estocada, dando a vitória desse confronto de rei contra rei, com alta dificuldade, para o rei do submundo Hades. E esse foi o quarto vídeo do quadro do Quem Venceria. E aí, discorda do resultado? Acha que o Leônidas pode sim vencer o Hades? Comenta aí embaixo a sua opinião e não se esquece de dar like e se inscrever, além de entrar lá no server do Discord, que é onde vai acontecer a votação para decidir o próximo confronto aqui do quadro. Obrigado pela sua presença até aqui e até mais!